Essa história que vocês vão ouvir agora chegou até mim através dos relatos dos nossos inscritos, e eu apenas dei uma lapidada. Para manter a discrição, os nomes foram trocados, tá? Se você curte esse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, deixa aquele like para dar uma força e comenta aí embaixo o que achou da história. Sua opinião é super importante pra gente. Tem coisas que acontecem na vida que a gente pensa, isso só pode ser roteiro de série daquelas que a gente assiste escondido. Pois é, e se eu te contar que a minha história começou com uma simples hospedagem na casa do meu tio, irmão do meu pai? Acreditaria? Para começar, eu nunca fui muito próxima da família do meu pai. Depois que ele se separou da minha mãe, cada um foi pro seu lado, e eu cresci ouvindo mais a versão materna da história. Aquele famoso não se mistura com essa gente. Resultado: cresci sem nem saber o sobrenome da metade dos meus parentes paternos. Mas a vida tem dessas ironias. Quando surgiu um curso intensivo numa cidadezinha do interior, pasmem, de culinária vegana, adivinha quem foi o único parente a se oferecer para me hospedar? Sim, ele, o tal tio Ricardo. Viúvo, uns 50 e poucos anos, morando sozinho numa casa ampla, toda arrumadinha, com aquela vibe de Pinterest rústico. E claro, com um charme que eu não lembrava de infância nenhuma. Quando cheguei na rodoviária, já achei meio estranho ele me esperar com aquele carro antigo impecável, que cheirava colônia amadeirada. Foi só ele abrir o vidro e sorrir que eu entendi que aquele tio tinha envelhecido como vinho caro, maduro, intenso e perigoso se consumido em excesso. Olha só como você cresceu, que moça bonita você se tornou, ele disse, me olhando como quem analisa o rótulo de um bom vinho antes de abrir. Pois é, tio, o tempo voa, respondi, tentando disfarçar o friozinho que me deu na espinha. Mas olha, nem era o banco de couro gelado, viu? A casa dele era de novela, sala ampla, cozinha aberta com janelões de madeira, varanda com rede e um silêncio que dava para ouvir o pensamento. O quarto que ele preparou para mim ficava no fundo do corredor, com cama grande, roupa de cama cheirosa e uma toalha dobrada em cima como se fosse hotel. Estranhei todo aquele capricho. Nos primeiros dias, tudo foi normal. Conversas leves no café da manhã, ele me levava até o centro da cidade. Falava sobre como a vida no interior era mais tranquila, sobre saudades do meu pai e da juventude dos dois. Eu fingia que prestava atenção, mas o problema era a forma como ele falava. Com a voz rouca, baixa, daquele jeito que faz a gente se desconcentrar só de ouvir. Aos poucos, os papos começaram a mudar de tom. De manhã, ele elogiava minhas roupas com aquele olhar de canto de olho. À noite, passava de toalha pela sala saindo do banho, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu, claro, fingia costume, mas por dentro estava um redemoinho danado. Um dia, ele chegou com 2 taças de vinho e disse, já que hoje é sexta, a gente pode brindar, né? Você merece relaxar também. Aceitei. Primeiro, porque o vinho era bom. Segundo, porque eu já não estava mais afim de me enganar. Sentamos na varanda. A luz fraca, a brisa fresca e aquele silêncio todo criavam uma tensão que dava para cortar com a faca do bolo de fubá cremoso que eu tinha feito de tarde. E foi ali que ele me perguntou se eu me sentia à vontade na casa dele. Respondi que sim, mas meu olhar escapou, foi direto pro peito dele aberto, porque ele usava aquelas camisetas de algodão com alguns botões desabotoados. E foi nesse momento que tudo virou. Ele chegou mais perto, bem devagar. O braço dele roçou no meu. E aí foi só um segundo de silêncio antes do primeiro beijo acontecer. Foi calmo, profundo e errado, mas ninguém se afastou. Quando dei por mim, a taça já estava no chão, a rede balançando e o corpo dele colado no meu. A mão firme nas minhas costas, os gestos seguros. Ele me puxou pela cintura, e meu corpo se entregou como se tivesse sido treinado para aquele momento. A respiração dele queimava minha pele, e quando nossas bocas se reencontraram, já não era mais beijo de descoberta, era beijo de quem já sabe o caminho e quer se perder nele. Eu estava ali, na varanda da casa do meu tio, vivendo um dos momentos mais intensos da minha vida. E quer saber? Nem me arrependi. Pelo contrário, a vontade que deu foi rir da vida,
rir da minha mãe, das tias fofoqueiras do grupo da igreja que diziam que tudo tem seu tempo. Porque ali, naquela noite, o tempo tinha decidido parar. No dia seguinte, acordei com aquele misto de culpa e vontade de repetir tudo. Estava me sentindo uma personagem de filme proibido, desses que o povo julga, mas assiste escondido. Fingi costume, tomei banho, prendi o cabelo e fui para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Mas claro que ele já estava lá, encostado na pia só de bermuda, tomando café e me olhando com aquela cara de eu sei o que a gente fez. Dormiu bem? Ele perguntou, com aquele sorrisinho de canto de boca que só homem vivido sabe dar. Como uma princesa daquelas que não querem ser salvas, respondi, puxando a cadeira e cruzando as pernas de um jeito nada inocente. Tomamos café como se fossemos dois primos distantes, mas por baixo da mesa a tensão era tanta que dava para fritar ovo. Ele me olhava, eu olhava de volta, e os dois sabiam que aquilo ia terminar igual terminou na noite anterior. Ou pior. E terminou. Foi no banheiro. Isso mesmo que você leu. Fui tomar banho antes de sair pro curso. Entrei despretensiosa, fechei a porta com o trinco frouxo, sem querer, claro, e comecei a me molhar. A água quente escorria pelas minhas costas, e confesso, eu já estava ali meio entregue à lembrança da noite anterior. Foi quando ouvi o ranger da porta, o barulho da maçaneta e a voz dele baixa lá atrás. A água tá boa aí. Eu devia ter dito para sair, mas o que eu fiz foi virar devagar, já sabendo que ele estava me vendo por trás do vidro embaçado. Entra se tiver coragem, desafiei. Nem terminei a frase, e ele já estava ali dentro do banheiro, com aquele olhar faminto e o corpo colando no meu pelas costas. As mãos dele vieram certeiras, segurando minha cintura com força, enquanto a boca dele roçava meu ombro, fazendo cada pelo do corpo arrepiar. A água escorria em nós dois, quente, mas nem se comparava ao calor entre nossos corpos. Ele me virou devagar, e nossos olhos se encontraram. Foi como se o tempo parasse de novo, só que dessa vez eu estava molhada dos pés à cabeça, e ele completamente à vontade. A gente se beijou ali, com vontade, com pressa e sem culpa. Os corpos se encaixavam com naturalidade, como se já tivessem sido feitos um pro outro. As mãos dele subiam e desciam com firmeza, explorando cada pedaço, e eu deixava, incentivava, pedia mais com o olhar. Me apoiei na parede fria do azulejo enquanto ele beijava meu pescoço e sussurrava coisas que eu nem sabia que queria ouvir. E quando ele me ergueu, com aquele domínio que só vem com os anos, eu me entreguei sem nenhuma resistência. Foi intenso, foi quente, e o pior, foi barulhento. Tão barulhento que na hora que o shampoo caiu da prateleira e fez um estrondo, a gente congelou. Você ouviu isso? O quê? Além da gente quase derrubar o banheiro, respondi rindo. Ele riu também, mas abaixou o tom. Melhor a gente terminar isso no quarto, com menos risco de acidente doméstico. Mas a verdade é que naquele banheiro a gente já tinha quebrado mais que só a regra do certo e errado. A gente tinha quebrado o medo. Saímos do banho como dois jovens que se metem em confusão e acham graça. Ele me deu um tapa leve quando passei na frente dele, e eu olhei para trás com um sorriso safado, já pensando na próxima vez. E o mais maluco, a gente quase foi pego. Porque quando voltei pro meu quarto, ouvi o celular dele tocando na sala. Era minha avó, queria saber se estava tudo bem comigo. Mal ela sabia o quanto tudo bem estava. Depois daquela manhã no banheiro, o clima entre a gente virou outra coisa. Não era mais só tensão escondida, agora era cumplicidade de quem já atravessou o limite e não quer mais voltar. Nos dias seguintes, continuamos com o teatrinho. Ele me levava até o ponto do curso como se fosse o tio mais zeloso do mundo, e eu descia do carro dando tchauzinho com sorriso de boa moça. Mas por dentro, meu corpo ainda sentia os arrepios dos encontros secretos. À noite, cada cantinho da casa virou um possível esconderijo para o que a gente vivia. A varanda, a cozinha, o quartinho de ferramentas. Tudo ganhou um charme a mais depois que virou cenário das nossas loucuras. Mas foi na noite da pizza que tudo quase desandou. Tinha um jogo passando na TV, e ele resolveu pedir pizza. Até aí, beleza. Só que quando a campainha tocou e ele foi atender,
apareceu junto do entregador uma vizinha. Uma tal de Dona Cleusa, viúva também, curiosa profissional, daquelas que saem para dar boa noite e voltam sabendo o CPF da pessoa. Ah, não sabia que estava com visita, Ricardo, ela soltou, olhando para mim de cima a baixo com aquele sorriso ácido de quem já criou 7 filhos e não tem paciência para a juventude solta. É minha sobrinha. Ele respondeu rápido. Rápido demais. Eu, para colaborar com o fingimento, dei um sorriso doce, educado, e balancei a cabeça como quem diz: sim, sou boazinha e inofensiva. Assim que ela foi embora, ele trancou a porta, se encostou nela e soltou: essa mulher vai espalhar isso em 5 casas até amanhã de manhã. Que ótimo, respondi, puxando ele pela camisa. Então temos até o fim da noite para fazer valer a fofoca. Ele riu daquele meu jeito insolente e me beijou ali mesmo na sala, com a TV ligada no volume baixo e a pizza esfriando na caixa. Mas ninguém ali estava preocupado com comida. Me sentou no braço do sofá, colando o corpo dele no meu com aquele jeito firme, gostoso, de quem não tem pressa e sabe exatamente onde tocar. As mãos dele passeavam pela minha cintura, subiam pelas minhas costas, e os olhos dele me devoravam como se quisessem memorizar cada curva do meu vestido de algodão florido, a alça fina escorregando levemente pelo ombro. Levei a mão até o cabelo dele, puxei levemente enquanto deixava o pescoço exposto para ele percorrer com a boca. A respiração dele ficou quente, urgente, veio com naturalidade, como se me conhecesse há anos, e começou a se mover de um jeito que fazia meu corpo inteiro querer se derreter. Nossos corpos colados, minhas pernas envolvendo a volta dele, e o beijo ficando mais profundo, mais molhado, mais sem vergonha. Ele mordia meus lábios como quem provoca e sussurrava palavras que me faziam sorrir sem controle. Se isso for pecado, então eu tô perdido, ele disse. Perdido e bem acompanhado, respondi, rebolando de leve no colo dele só para ver aquele brilho safado surgir nos olhos castanhos. Ficamos ali por minutos que pareceram horas. O sofá virou o palco, o calor aumentou, o mundo parou. Até que, de repente, ele congelou. Barulho na janela. Ele sussurrou. Fiquei estática. Meu coração disparou. Levantei rápido, ajeitei o vestido e corri pro corredor. Ele foi até a cortina e espiou. Nada, acho que foi o vento, ele disse, ainda com a respiração acelerada. Mas o susto serviu de lembrete. A gente estava brincando com fogo. Um fogo bom, gostoso, mas que podia virar incêndio a qualquer hora. Naquela noite, comemos a pizza fria, calados. Mas os olhares. Os olhares ainda gritavam o que os corpos queriam dizer. E eu dormi de camisola fina, com a porta entreaberta, porque o susto foi grande, mas a vontade de repetir tudo era ainda maior. Aquela noite da pizza esfriou muita coisa, menos a gente. A tensão do quase flagrante só fez o jogo ficar mais perigoso. E como tudo que é proibido parece mais gostoso, a gente começou a brincar na beira do abismo. Um toque aqui, uma passada de mão ali, bilhetinhos deixados perto do café, olhares atravessados durante o almoço. Tudo com aquela malícia de quem sabe que está errado, mas faz de propósito. Só que o problema dos jogos é que uma hora alguém pode perder. E foi numa manhã de terça comum, como qualquer outra, que a bomba quase estourou. Eu tava no curso, assistindo a aula de pães artesanais, quando o celular vibrou. Mensagem da minha mãe. A vizinha da sua avó disse que você tá hospedada na casa do tio Ricardo. Ele tá aí com você? Achei que ele nem era tão próximo. Congelei. O pão que eu estava amassando virou pedra nas minhas mãos. Respondi com a maior naturalidade do mundo, fingindo surpresa. Mãe. O pessoal do curso indicou a casa dele. Tava mais perto. Ele é gente boa, até tranquilo, reservado. Mentira pura. O reservado tava mais pra devasso discreto. Saí da aula antes do horário e voltei pra casa decidida a ter uma conversa séria com tal tio. Bati a porta com força e entrei. A fofoca já chegou na minha mãe. Ele ergueu os olhos do jornal sem nem disfarçar. E você esperava o quê? Que a gente ia brincar de motel em plena casa de família e ninguém ia perceber.
Dona Cleusa é radar humano, Mariana. Eu sei. E por isso mesmo a gente tem que ser mais cuidadoso, ou mais corajoso. Corajoso tipo como? Ele levantou, deixou o jornal cair sobre a mesa, caminhou até mim devagar, com aquele jeito calmo que me dava nos nervos e nas pernas. Encostou na parede, me prendeu entre o corpo dele e a madeira fria. Tipo agora, sussurrou, encostando os lábios nos meus. Tentei resistir. Mentira. Só balancei a cabeça como quem diz vai dar ruim, mas meu corpo já dizia vai dar gostoso. Ele me virou com firmeza, colando meu corpo na parede. Suas mãos deslizaram pela lateral do meu vestido de viscose, subindo devagar, explorando cada centímetro como se fosse a primeira vez. E era isso que me enlouquecia. Ele sempre fazia tudo parecer inédito. A respiração ficou quente, o toque dele mais ousado. A barba por fazer arranhava levemente meu pescoço enquanto ele me beijava ali, entre a sala e o corredor, como se quisesse marcar território. E eu deixava, provocava, puxava ele pela gola da camisa. Quando percebi, ele já tinha colocado o paninho de lado e me prendia contra a parede como se o mundo fosse acabar ali. As palavras dele no meu ouvido vinham baixas, mas firmes. Me diz que você quer parar. Tarde demais, respondi, cravando as unhas nas costas dele. Foi intenso, foi selvagem, e foi no meio do dia, com a luz do sol entrando pela janela e um perigo real de sermos flagrados por algum parente vindo visitar a casa. Quando terminou, ele me abraçou ali mesmo, ainda ofegante, e disse rindo: um dia vão escrever um livro sobre isso. Como não se comportar como tio e sobrinha, e eu vou querer os direitos autorais. Brinquei beijando o pescoço dele mais uma vez, mas no fundo eu sabia. Aquela história estava ficando séria demais. A linha entre paixão e problema já estava fininha. A noite chegou com um silêncio pesado. Ele não falou muito, eu também fiquei mais na minha. E quando me deitei, percebi que pela primeira vez eu não queria só o toque dele. Eu queria mais. E isso podia complicar tudo. Depois daquele último momento colada na parede, eu comecei a repensar as coisas. Não por arrependimento, até porque, sinceramente, arrependimento passa. O que não passa é a lembrança do corpo dele colado no meu, da barba roçando minha pele e daquela risadinha que ele dava quando eu perdia o fôlego. Mas eu sabia que estava brincando com um vespeiro. E o pior, gostando. Na manhã seguinte, acordei com barulho de carro no portão. Estranhei, espiei pela janela do quarto e quase engasguei com o café. Era meu pai. Sim, ele mesmo, o dono do sobrenome que eu fingia esquecer, vindo sorridente visitar o irmão que não via há anos. Vim ver como você tá, Ricardo, e saber se minha filha tá se comportando. Ele disse rindo, abraçando o tio que ainda estava descabelado e com a cara de quem não dormia direito, nem dormia mesmo. Eu apareci na sala com cara de paisagem, blusa larga de linho cru, cabelo preso num coque displicente e tentando esconder o nervosismo de quem quase foi pega com a boca na botija, literalmente. Pai, que surpresa! Falei com a voz mais fina que minha consciência. E aí começou o show de horrores. Meu pai sentou, tomou café, contou histórias da infância, perguntou se eu estava gostando da cidade, elogiou o cuidado do Ricardo e, claro, lançou aquele olhar típico de pai que sente quando a filha tá meio diferente. O tal tio fingia costume, respondia sorrindo, cruzava as pernas com elegância e oferecia mais bolo de milho. Mas eu via tensão naqueles olhos castanhos. Ele sabia que o perigo estava batendo na porta com sobrenome igual ao meu. A visita durou 1 hora. Uma eternidade. Quando meu pai foi embora, ficamos os dois calados na sala até que eu soltei. Você percebeu que ele quase notou, né? Eu percebi que a gente tá ultrapassando o ponto há muito tempo. Ficamos nos olhando em silêncio. Sem brincadeira. Sem risadinha. Foi quando ele disse: a gente precisa parar. Engoli em seco. Parar de se ver? Perguntei, tentando disfarçar a dor com ironia. Não. Parar de fingir que isso é só um caso passageiro. Porque se é pra continuar, vai ter que ser do nosso jeito. Sem culpa, sem esconderijo e com coragem pra aguentar o rojão. Fiquei olhando para ele,
Surpresa! Ele estava falando sério. Você quer continuar comigo? Mesmo com tudo isso? Eu quero continuar com você. Apesar de tudo. E foi aí que eu entendi. Aquilo que começou como uma aventura proibida, cheia de desejo e provocação, tinha virado um negócio mais fundo. Não era só pele, não era só curiosidade, era escolha. Nos dias seguintes, a gente mudou o jeito de lidar. Paramos de brincar de esconde-esconde, começamos a conversar sobre como contar para a família, ou se contaríamos mesmo. A verdade é que, no fim das contas, ninguém precisa saber daquilo que a gente vive de verdade. Porque tem coisa que só faz sentido para quem sente. Quando voltei para casa, levei comigo mais que lembranças. Levei a certeza de que o errado às vezes é só o que não faz sentido para os outros. Porque para mim, tudo fez. E quer saber? Até hoje, quando alguém da família comenta, aquele seu tio tem um charme, né? Eu só sorrio e respondo, tem mesmo. Mas vocês não fazem ideia do tanto.